Vamos iniciar então o estudo de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 3. Gênesis, capítulo 12, verso 1 até o verso de número 3. Você tem a sua Bíblia em casa? Por favor, pegue a sua Bíblia e abra para acompanhar não só essa leitura que nós vamos fazer agora, como também, né, você está conosco ao longo das citações que nós fizermos de textos bíblicos no estudo de hoje. Bom, Gênesis 12, versos 1 a 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, todos nós conhecemos esse texto, né? Nós que cristãos, leitores da Bíblia, né? Todos nós já conhecemos esse texto é muito lido, muito pregado, tá? Mas o que será que alia, né, Abraão, esta figura patriarcal que nós acabamos de citar nessa leitura, que é entendido lá no livro de Hebreus, capítulo 11, capítulo 10, perdão, como sendo o pai da fé, e nós, cristãos? Que comparação há entre o patriarca judeu e a igreja do presente? A Bíblia, ela apresenta alguém perfeito ao citar a pessoa de Abraão? A gente vai ver nesse estudo esta relação entre o grande herói da fé, que nos é apresentado biblicamente, né? A pessoa de Abraão, com a nossa vida comum, com o nosso dia a dia, nós cristãos do presente. É sobre este tema que se trata o estudo. Na segunda parte do estudo, que tem por tema, né, Abraão e o cristão. Nós falamos, né, na primeira parte, nós fizemos menção ao texto bíblico de Gênesis, capítulo 12, né, versos de 1 a 3, que nós vamos repetir daqui a pouco. Nós falamos, né, a respeito da chamada de Abraão e concluímos falando aqui a respeito de Abraão, né, dizendo o seguinte: por Abraão possuir uma fé em Deus expressa pela obediência, dele se diz que é o principal exemplo da verdadeira fé salvífica. E nós ancoramos esta informação no livro de Gênesis, capítulo 15, verso número 6, Romanos 4, de 1 a 5, 16 a 24, Gálatas 3, de 6 a 9, Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19, Tiago 2, de 21 a 23, e, por fim, né, nós encerramos. Hoje, né, nós vamos falar da segunda parte desse estudo, né, trazendo aqui Abraão e o cristão, e nós vamos falar nessa segunda parte muito especificamente a respeito de Abraão e o cristão, tá? Fazendo aqui uma alusão direta, né, uma comparação direta entre nós, cristãos do tempo presente, e a pessoa de Abraão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos reler o texto base desse estudo que nós estamos trazendo, que está em Gênesis, capítulo de número 12, dos versos 1 até o verso de número 3. E depois nós vamos dar sequência, então, ao estudo de hoje, tá bem?
Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso de número 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, pessoal, primeiramente, a gente precisa compreender que a base comparativa entre a fé de Abraão e a nossa fé, né, a fé cristã, ela é estruturada, né? Essa base comparativa ela é estruturada na obediência. Tanto Abraão, né? Abraão, quando recebe esse chamado desse texto que nós acabamos de ler, ele imediatamente se põe a obedecer aquilo que Deus havia orientado a ele. Então, a ordem foi recebida e foi cumprida de forma cabal, né? E imediatamente. Então, a característica mais marcante, né, nesse princípio de ministério sacerdotal de Abraão, por assim dizer, né? Ele como sendo pai da fé, descrito no livro de Hebreus como sendo herói da fé, partiu deste princípio, e esse princípio também norteia a vida do crente, que é o princípio da obediência. Obediência a quem? Ora, nós temos hoje, tá, como superiores a nós, hierarquicamente falando, toda a Trindade, a pessoa de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, né? Primeiramente falando. Nós temos a palavra de Deus, que ela é regra, guarde essa palavra, regra de fé e de prática para o crente. Então ela não é algo a ser desprezado, é algo a ser conhecido, porque é a vontade de Deus, expressa, não é, ao homem e liberada a todos aqueles que buscam o conhecimento. A palavra de Deus, né, tem aí um texto que está se sagrando nessa eleição, por exemplo, como sendo um texto citado diuturnamente: e conhecereis a verdade vos libertará. Efetivamente, do ponto de vista espiritual, nós temos que a palavra de Deus, ela de fato liberta. Por quê? Porque ela é a vontade expressa de Deus e porque aquele que cumpre, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que cumpre a sua palavra, ele passa a viver de acordo com a vontade de Deus. É bom a gente lembrar que em vários textos da palavra de Deus, a obediência ou o amor atribuído a Deus, ele é facilmente trocado pela pessoa de Jesus Cristo, por exemplo, pela obediência, tá? Quem me ama? Aquele que me obedece, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que guarda os meus estatutos, aquele que guarda as minhas leis, tá? Então, amor a Deus é expresso do crente em relação a Deus, especificamente mais pela obediência do que pelo emocionalismo. Isso é a Bíblia que estabelece, não sou eu. Adoração, ela é algo maravilhoso e ela é reservada para nós. Quando nós estamos no culto, nós adoramos a Deus, debulhamos em choro, né? Levamos o nosso coração ao altar. Todas essas coisas são ricamente bem-vindas para a pessoa de Deus, né? Pela vida do crente. Contudo, tá? Deus, ele estabelece que na sua palavra, com muita clareza, que o amor
do cristão a Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, está intimamente ligada a conhecer a palavra de Deus e guardar esta palavra, como diz o Salmo, para não pecar contra ti, né? Não pecar contra a pessoa de Deus, e mais do que isso, tá? Também para, como sendo regra de fé, mas também regra de conduta, né? Regra de fé e regra de prática, fazer com que a palavra de Deus se torne algo verdadeiro na nossa vida, cumprindo, tá? Sendo cumpridor da palavra de Deus. Tá bom? Então, essa base que Abraão teve e que nós temos, ela está calcada, ela está apoiada, embasada na regra da obediência. Tá? Eu tinha perguntado, obedecer a quem? Falei só da Trindade. É porque é muito amplo falar da Trindade, mas nós temos também as autoridades humanas, certo? As autoridades humanas, elas existem e nós temos que ter, sim, obediência. Então, a palavra de Deus, ela não só nos aponta para o entendimento de que nós temos que ter obediência por exemplo, né, pelos nossos pastores, porque eles zelam pela nossa alma, eles têm uma responsabilidade, e a palavra de Deus ela nos adverte que nós não devemos fazer isso para os nossos pastores, de forma que os nossos pastores permaneçam em gemido, ou seja, né, que não seja sofreguidão da parte dos pastores, de modo que eles não venham, tá, a sofrer pela nossa existência. Isso, segundo a palavra de Deus, não nos seria útil, ou seja, nos trariam dano ou perda, tá bom? E por fim, tem a regra da obediência civil. E aí eu estou falando também da palavra de Deus, claro, a palavra de Deus ela deixa claro que nós temos que nos submeter às autoridades humanas. Então, nós não podemos nos rebelar à autoridade humana porque nós acreditamos que a autoridade de Deus ela é superior. É óbvio que a autoridade de Deus é superior. Contudo, a própria palavra de Deus ela vem nos dizer o quê? Que aqueles que têm autoridade na terra, eles são sacerdotes de Deus. E aí a gente precisa abrir, eu convido a você a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos é uma das cartas de Paulo, como vocês sabem, né? Lá no Novo Testamento. Só para deixar claro isso que eu acabei de falar. Capítulo de número 13. Versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E aí você pode até aqui no verso de número 3 confundir esse texto como sendo autoridade eclesiástica. Mas olha o que diz o verso de número 4. Verso de número 3 e o verso de número 4. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Autoridade, né? Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou seja, de forma equívoca, né? Ou de qualquer maneira, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, repara que a própria palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos aponta o sentido da obediência, não só no sentido da fé cristã, tá certo?
mas também às autoridades existentes no mundo. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos menção à autoridade secular, porque a gente não pode confundir o que é secular com o que é profano, com o que é imundo, tá certo? Nós temos que saber diferenciar. Existe sim um sistema mundano que atua contra a fé cristã e contra o crente. Isso não resta dúvida, tá bom? Mas nós não podemos confundir isso com a autoridade secular, que é atribuída por Deus a homens, e esses homens, né, essas pessoas, eles têm a capacidade dada por Deus para governar a nossa vida. O que nos orienta mesmo o apóstolo Paulo é que nós devemos orar por elas para que nós tenhamos vida tranquila. Bom? Então a obediência, né, ela se embasa nesses pilares. Biblicamente, qualquer profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador que não requer obediência a Cristo como Senhor não é a classe de fé que Abraão possuía e, portanto, não é verdadeira, não é a verdadeira fé salvífica. Vejamos em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quando a gente observa a profissão de fé, né, quando a gente observa que alguém declara fé, de alguma forma, nós temos que fazer uma comparação entre uma fé natural e uma fé salvífica. A fé salvífica, ela está muito ligada à obediência, tá certo? Nós sabemos que a palavra de Deus ela nos orienta a aceitar a esse Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, tá? E quando a fé ela não diz respeito à obediência, a essa profissão de fé em Cristo, ela obviamente ela não representa a verdadeira fé salvífica, tá? E foi o que nós acabamos de ver aqui em João capítulo 3:36, né? Aquele que tem o Filho, ou seja, aquele que adquiriu para si a fé salvífica no Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, né? Aquele que tem fé comum, aquele que tem crenças, aquele que acredita pura e simplesmente, mas que não se endereçou a Cristo como seu único suficiente Salvador, né? Esse não verá, como diz a palavra de Deus, a vida. E a resposta a todos esses que têm, né, que ainda não adquiriram a fé salvífica é de que a ira de Deus ela permanece sobre ele. Está aí a resposta para algumas indagações que algumas pessoas fazem e que, infelizmente, há no tempo presente uma deturpação da palavra de Deus. Quando se diz que a ira de Deus ela está reservada para alguns. Eu não sou partidário disso. Eu digo que a fé salvífica ela está liberada a todos, todos podem adquirir esta fé, tá certo? Só que aqueles que ainda não encontraram por vontade, né? Ou aqueles que ainda não foram levados a esta fé, seja pela pregação do Evangelho, enfim, né? Eles, obviamente, eles não têm a vida e, portanto, não têm a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Seria muito bom que você, se você não tem, adquira, mas ela nos lembra que a palavra grega traduzida por não crer, neste verso 36 de João 3, o grego, ela vem do grego, e aí eu não sei falar direito, tá bom? Eu vou só ler aqui do jeito que eu creio que é esta palavra, é apeiteo, né? É A-P-E-I-T-H-E-O, ou apeiteo, e significa desobedecer ou não se sujeitar a alguém, e é contrastada com aquele que crê, ou seja, o grego pisteuo, tá bom? Então, nesta versão que nós encontramos aqui
né, de João capítulo 3:36, os originais, não crer significa, obviamente, desobedecer ou não se sujeitar, e aquele que crê, na expressão utilizada em cima, é do grego pisteu, que quer dizer aquele que crê, tá bom? Então, se a gente fosse dizer, né, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, aquele que obedece ao Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não obedece, ele não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Seria como se nós transferíssemos, né, o original. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus eles deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. O conceito de separação do mal ele é fundamental para o relacionamento entre Deus e seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra positiva. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, à justiça e à palavra de Deus. Acercar-se de Deus em estreita e íntima comunhão mediante a dedicação, a adoração e ao serviço a Ele. No Antigo Testamento, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo, né? Levítico capítulo 11, verso 14, Deuteronômio 7:3, Esdras 9:2. O povo de Deus deve ser santo, diferente, separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Uma principal razão porque Deus ele castigou o seu povo, né, com a prisão lá na Assíria, na Babilônia, por exemplo, foi o seu apego obstinado, né, à idolatria, ao modo pecaminoso de vida em relação aos povos vizinhos. A gente vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 17, 7 e 8, 24, verso 3, 2 Crônica 36, 14, Jeremias 2:5, Ezequiel 23:2 e Oséias capítulo 7, verso de número 8. No Novo Testamento, Deus ele ordena a separação entre o crente e o sistema mundial, como eu já tinha falado, corrupto, e a transigência ímpia. Existe uma diferença, como eu disse, entre aquilo que é secular e que nós devemos obedecer e respeitar, e daquilo que é secular, contudo ímpio, profano, não é? E que nós devemos manter distância. Tá? Nós temos que ter muito claro isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e muito claro para vocês. Existem crentes no nosso tempo que se fazem servir de uso de bebidas alcoólicas. Né? Existe um questionamento, e mais adiante, né, no futuro, a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão da bebida, né? Só para deixar claro para a visão dos irmãos, mas dando um exemplo simples, né? Algumas pessoas hoje já admitem, dentre propriamente os cristãos, o uso de bebidas alcoólicas, né? E um outro grupo que resiste a isso por preceitos, né? Ele resiste mais a essa ideia. Bom, a coisa que a gente sempre coloca diante disso é o seguinte: se nós temos que dar exemplo, né, principalmente para os de fora, mas também para os de dentro, qual seria a nossa relação com a bebida alcoólica, por exemplo, e estando embriagados, né, embebendo, enfim, até tomar o porre, né, como o pessoal diz aí? Como é que seria isso diante de uma visita que a gente viesse a receber, né? Uma pessoa chegar à nossa casa e dizer: olha, eu estou precisando de uma oração, por exemplo. Ou você atender
a um necessitado bêbado. Será que isso funcionaria para você? Será que isso funcionaria para você, se você chegasse na casa de uma pessoa que pediu uma orientação e você chegasse com um cheiro forte de bebidas ou com um cheiro forte de fumo, por exemplo? Então, se isso funciona para você, para mim não funciona. Eu acredito que nós temos que ser exemplo dentre as pessoas. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E, obviamente, não é? O crente é alguém que abdica, tá, das coisas, mesmo que elas não sejam necessariamente pecado, para que aquela pessoa que acha que é pecado não seja escandalizada pelos nossos atos. Então, resta aí, né, o entendimento de que, muitas vezes, mesmo que não seja expressamente pecado determinadas coisas na palavra de Deus, mas resta a nós o entendimento de que nós devemos preservar a fé do próximo. E, neste sentido, nós não devemos ser dominados por vícios e nem por nenhum tipo de prazer, seja ele qual for, não é? Que venha a escandalizar o próximo, certo? A vida do crente, ela é, eu sempre digo isso, uma vida de doação. Doação, inclusive, de caráter. Doação, inclusive, de bons testemunhos. Doação, inclusive, de fé. E nós não podemos, de maneira nenhuma, tá? Afugentar as pessoas da casa de Deus. Tá bom? Do Novo Testamento, Deus ele ordenou a separação entre o crente, como eu disse, e o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia. João, capítulo 17, 15, 16, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Tiago, capítulo 1, versos 27 e 4, verso de número 4. Aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados. Mateus 28, 15 a 17, 1 aos Coríntios 5, de 9 a 11, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Repara que neste segundo aqui, né, essa separação do crente e daqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados, existe muita controvérsia em relação a essa questão. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a gente não deve lançar ninguém fora. Ora, o objetivo da igreja não é lançar ninguém fora. O objetivo da igreja é fazer com que as pessoas elas cheguem ao conhecimento da verdade e que cultuem a Deus de forma racional, que é o que está escrito lá, de novo, né? No livro de Romanos, no capítulo de número 12. Né? Capítulo de número 12. É a transformação do entendimento, que diz lá no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformar a si mesmo, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma necessidade por parte do crente de ser renovado, ele se auto-renovar, os seus entendimentos se renovarem. Então, se ele está dentro da igreja, mas a palavra de Deus ela não está entrando na vida dele por algum motivo, essa pessoa, obviamente, ela precisa se consertar diante de Deus. E ela pode, sim, corroborar com a perda de santidade, a perda de vida no altar de outras pessoas. Esse é o risco. Tá? Então não é a questão de fazer acepção de pessoas, não é a questão de você empurrar ninguém para o mundo. A dificuldade se coloca quando a gente observa que essas pessoas se colocam de forma indesculpável diante de Deus, tá? E elas podem sim atrapalhar a fé de outros, tá certo? Isso é importante analisar. Os mestres, igrejas ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas. Pessoal, nós hoje estamos vivendo um tempo interessante, né? Igrejas, seitas que andam pregando coisas que não necessariamente é aquilo que diz a palavra de Deus. Ora,
Eu não quero aqui fazer citação à igreja A, à igreja B, à igreja C, a doutrina A, a doutrina B, a doutrina C. O que nós temos falado sempre aqui, e eu repito mais uma vez, é que nós devemos conhecer a palavra de Deus, tá? E em conhecendo ela, a palavra nos liberta, tá? Então, é admissível a todo aquele que busca conhecimento na palavra de Deus que ele também peça orientação do Espírito Santo, tá certo? Não pode simplesmente tentar fazer leitura da Bíblia sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia é um livro espiritual e, como tal, se discerne apenas pelo Espírito. Então, a compreensão da palavra de Deus ela se dá pelo Espírito, ou seja, através do Espírito Santo de Deus e através do nosso Espírito. Há uma comunhão entre eles que nos auxiliam a nossa intelectualidade em compreender as Sagradas Escrituras. Tá? E é importante que nós não nos aliemos a seitas, mestres ou igrejas, né, cuja doutrina ela esteja alinhada apenas àquilo que nós queremos. Por quê? Porque há pessoas que procuram igrejas ou trazem mestres para si que se adequam às suas carnalidades. Essa que é a verdade, tá certo? Eu sou... não permito que o Espírito Santo de Deus ele interfira na minha vida em determinada área, porque eu gosto que aquilo aconteça comigo, ou eu gosto de praticar determinada situação, tá certo? E então, eu vou para aquela igreja que concorda com aquilo que eu gosto de fazer. Se a fé ela não estivesse ligada à ideia da obediência, fé salvífica, se ela não estivesse ligada à ideia de doutrina bíblica, se ela não estivesse ligada à ideia de usos e costumes, sim, por que não dizer, se ela não estivesse ligada à ideia de comprometimento em termos de doação pessoal, ou seja, em termos de não estar apegado, né, àquilo que a carnalidade, aquilo que a carne ela nos traz, ora, para que religião? Para que buscar a Cristo? Então, eu estou me enganando, tá? Buscando esse doutor para a minha vida, buscando esse mestre para a minha vida, buscando igrejas que se adequam às minhas carnalidades, eu estou me enganando. Não é? Hoje em dia, infelizmente, até para comportamentos sexuais explicitamente reprovados na palavra de Deus, existem igrejas. Né? Existem igrejas. Existem mestres, doutores, existem os tais progressistas. Né? Enfim. Agora, isso vai te conduzir à salvação? Isso está te conduzindo a, de fato, uma vida com Cristo? Eu te convido a que você leia os seguintes versos bíblicos ou trechos da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso de número 15. Romanos capítulo 16, verso 17. Gálatas capítulo 1, verso de número 9. Tito capítulo 3, de 9 a 11. 2 Pedro 2, de 17 a 22. 1 João, capítulo 4, verso 1. 2 João, capítulo 2 João, versos 10 e 11, que na verdade é um capítulo só, né, essa carta, e Judas, versos 12 e 13, certo? Leiam esses textos. Como isso é muito importante, eu vou até repetir para você. Não sei se você conseguiu copiar isso, tá certo? Eu vou repetir de novo para que você consiga anotar isso e busque leitura depois. Mateus capítulo 7, verso 15. Romanos 16, verso 17. Gálatas capítulo 1, verso de número 9. Tito 3, de 9 a 11.
2 Pedro 2, de 17 a 22. 1 João, capítulo 4, verso 1. 2 João, versos 10 e 11. E Judas, versos 12 e 13. Bom, anote e leia. A nossa atitude nessa separação do mal, ela deve ser... Entenda o que eu vou falar agora. Muitas pessoas, quando a gente utiliza essa palavra, não interpretam muito bem. Então, guarde, ouça com clareza o que eu vou falar. Ódio ao pecado. Não é ódio ao pecador, tá certo? A pessoa que pratica o pecado é ódio ao pecado, tá? Porque o pecado, a forma de pecado, determinadas formas de pecado, ou a maioria deles, trazem prazer. Então, a pessoa ela precisa ter uma salvaguarda para evitar pecados. E ela tem que partir do princípio de que todo pecado é odioso. Ele precisa ser odiado, tá? E aquilo que você odeia, você evita. Não é verdade? Então, ódio ao pecado, não ao pecador, ao pecado. Ódio à impiedade e à conduta de vida corrupta do mundo. Romanos 12, 9, Hebreus 1, 9 e 1 João 2, 15. Tá? Oposição à falsa doutrina. Gálatas capítulo 1, verso número 9. Como é que a gente consegue se opor à falsa doutrina? Ora, nós precisamos conhecer a doutrina verdadeira. Tá? Como é que se conhece a doutrina verdadeira? Estudando a palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, para que ele possa nos ensinar a compreensão desta palavra, tá certo? Ter um comportamento sempre de buscar a presença do Espírito Santo e de ler a palavra de Deus, e não só de ler, de meditar nela. O primeiro salmo, né? Salmo de número 1, ele nos dá esta clara visão. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí diz a palavra: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ok? Amor genuíno para com aqueles de quem devemos nos separar. Repara que lá em cima a gente falou do ódio ao pecado. Isso, obviamente, não quer dizer que nós e com certeza não quer dizer que nós devemos odiar o pecador. Então, nós sim devemos ter amor genuíno para com aqueles de quem nós devemos nos separar. Nós temos que amar, né, a pessoa que está vivendo em pecado. Né? João capítulo 3, verso 16, 1 aos Coríntios 5:5, Gálatas 6:1, Romanos 9, de 1 a 3, 2 Coríntios 2, de 1 a 8, e 11, de 28 a 29, e Judas, verso 22. Esse amor ele é expresso, né, para com o próximo de que forma? Fazer acepção de pessoa, jogar a pessoa para fora, ou, né, simplesmente renegar aquela pessoa e não mais procurá-la? De maneira alguma. A nossa separação ela é espiritual, mas nós temos, né, no sentido de que nós amamos essas pessoas que estão em pecado, nós temos que buscar que essa pessoa que está em pecado, essa pessoa que está com problemas espirituais, com problemas de conhecimento, de compreensão da palavra de Deus, ou mesmo que não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós devemos buscar levar esse conhecimento da palavra de Deus para essa pessoa, ter sempre um comportamento reconciliador, né, dessa pessoa para com Deus, certo? Temor de Deus ao nos aperfeiçoarmos na santificação. Gênesis capítulo 7, né, verso de número 1. Nosso propósito na separação do mal é que nós, como povo de Deus, devemos perseverar
na salvação, 1 Timóteo 4,16 e Apocalipse 2,14 a 17. Nós devemos também perseverar na fé, 1 Timóteo 1,19, 6, 10, 20 e 21. E nós devemos também perseverar na santidade, João capítulo 17, versos 14 a 21 e 2 Coríntios 7, 1. Vivamos inteiramente para Deus como nosso Senhor e Pai. Mateus 22, 37, 2 Coríntios 6, 6 a 18. Sobre essa questão, só para deixar um pouco mais claro para vocês, né? Vivamos inteiramente para Deus como nosso Senhor e Pai. Nós sabemos que nós temos o nosso trabalho secular, nós temos que alimentar a nossa família, né? Nós temos que conviver com outras pessoas. Então, como é que se dá essa questão de viver inteiramente para o Senhor? Quando a gente tem uma vida comum, secular, não é? Ora, todos os nossos atos, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja a relação com as pessoas de fora, seja com a relação com as pessoas da fé, todas elas se constituem em si, né? Quando nós executamos de forma correta, honesta, sincera, nós estamos vivendo para Deus, né? Então, o nosso culto, ele não só está intimamente ligado a nos reunir na igreja e prestar culto a Deus. Não, no nosso dia a dia, nos nossos atos diários, nas nossas ações diárias, nós temos também ali, naquelas circunstâncias, uma vida diante de Deus. Quando a gente executa o nosso trabalho com correção, não é? Quando a gente está vivendo de forma honesta, quando a gente deixa de se envolver com erros no nosso trabalho, com coisas falhas, né? Quando a gente respeita o nosso patrão, quando a gente respeita o nosso professor, por exemplo, aqueles que estão estudando. Enfim, tudo isso é viver inteiramente para Deus. Tá? E convençamos o mundo incrédulo da verdade e das bênçãos do Evangelho. João 17, 21, Filipenses 2,15. Como é que a gente faz isso se muitas vezes a gente mesmo duvida? Então, a nossa fé, ela precisa alcançar um patamar que ultrapassa a ideia da visão humana de que as coisas não estão dando certo, o pessimismo, né? Que muitas vezes acomete até mesmo nós crentes. Nós precisamos crer que tudo está caminhando conforme a vontade do Senhor. E se algo está dando errado, não é culpa de Deus, é nossa culpa. Somos nós que não estamos fazendo aquilo que é correto. Então, a gente precisa, sim, voltar o nosso entendimento para Deus e orar para Ele e pedir para que Ele, sim, nos dê condições de reconhecer aonde a gente está falhando e fazer com que determinada área da nossa vida ela venha modificar. Muitas pessoas estão passando por problemas e nós sabemos que os problemas existem, né? Também não é uma questão de se eu estou com problemas, eu estou em pecado, porque a gente tem uma vida para viver e a nossa vida ela traz em si problemas. A palavra de Deus, né, o próprio Cristo ele vem nos dizer, né, no mundo tereis aflições. Essas aflições que nós teremos no mundo não é só e necessariamente porque a gente está pregando o Evangelho, né? Elas acontecem também pelo simples fato de nós estarmos no mundo e estarmos sujeitos às condições existentes no mundo. O que nos diferencia, né, de alguém que está única e exclusivamente no mundo e não tem um relacionamento com Deus é justamente o fato de não ter um relacionamento com Deus, né? Que é, obviamente, totalmente benéfico para aquele que o tem. Então, nós precisamos convencer esse mundo incrédulo da verdade e das bênçãos de ter este relacionamento com Deus, né? Que muda, sim, muitas coisas na vida das pessoas, principalmente o seu destino final. Tá? Quando corretamente nos separamos do mal, o próprio Deus nos recompensará, acercando-se de nós com sua proteção, tá? Sua bênção e o seu cuidado paternal. Ele promete ser tudo o que um bom pai deve ser. Ele será nosso conselheiro e guia. Ele nos amará e de nós cuidará com seus
como se nós fôssemos seus filhos de sangue, né? Como seus próprios filhos. 6, de 6 a 18, de Gênesis. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado inevitável vai ser, né? Perdão, falhou aqui a minha mente no momento. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado inevitável disso, né? O resultado inevitável da sua não separação das práticas do mal, será a perda da comunhão com Deus. Tá? E como resultado dessa perda de comunhão e dessa aceitação do Pai das nossas obras, daquilo que a gente faz, né? Isso vai fazer também com que a gente perca os direitos de filho, expressos em 6,18 de Gênesis, Romanos 8, de 15 e 16. Né? Então, quando a gente deixa de se separar das práticas do mal, das práticas do erro, das práticas da impureza, é o resultado que vai, obviamente, atuar na nossa vida. A gente perde a comunhão com Deus. Tá? Você perdeu a salvação? Ora, a questão de perder a salvação é uma disputa teológica até os dias de hoje, né? Se a pessoa perde ou não perde a salvação, essa coisa toda. Eu não gostaria de entrar nesse mérito. Eu já falei sobre essa questão de perda da salvação aqui e em outros vídeos, mas porque ela é muito longa. Contudo, tá? Ainda que de forma temporária, tá? Com a perda dessa comunhão e dessa aceitação do Pai, é como se a gente passasse sim a ser punido. Né? E as punições são as perdas do direito de filho. Se isso vai ser temporário ou eterno é outra coisa. Tá? Aí a gente discute, ou já discutiu em outros estudos, perda de salvação, mas a ideia de você ser apartado desses direitos, dessas bênçãos, que é participar do Evangelho, participar da vontade de Deus, ou não ter o acesso à vontade de Deus em sua própria vida, certamente nos coloca numa condição de dificuldade, não é? Então, é certo que o crente ele precisa sempre se manter separado da prática do mal, da prática do erro, da impureza e permanecer assim em comunhão com Deus, aceito pelo Pai e usufruinte, né, dos seus direitos de filho. Tá bom? Hoje o que tínhamos para falar é isso. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar comigo aqui nesse dia de hoje. Nós retornamos com a terceira parte desse estudo sobre a vida de Abraão em relação à vida do crente. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.